De volta aqui agora para a aula de número 4. E o assunto dessa aula é um assunto um pouco sem graça para muita gente. Ele não é lá dos animadores, não. Assim, não que seja chato ou difícil, mas ele não instiga muita gente. É um assunto simples, até para comentar, que faz parte aí dos estudos nos livros, na gramática, que é algo que não é propriamente um assunto gramatical, porque é uma convenção de escrita, mas está lá nos livros de gramática, que é o assunto ortografia. Mas, antes de começar aqui a questão de ortografia, né, que a gente bota aí no slide temático, tem aqui esse daqui lindo como sempre, né? Eu quero esclarecer uma coisa. O estudo da ortografia trata basicamente... Aí, apareceu, ó. Apareceu. Aqui, ortografia. Basicamente do uso das letras, por exemplo, usar o G, o J, o X, o CH, o S, o Z, e algumas notações léxicas, né? Algumas dificuldades ortográficas em expressões ou palavras muito pontuais. Se eu falasse disso tudo, ia ficar muito longo o vídeo, né, sobre esse assunto. A aula não seria só aula 4. Então o que acontece? Como a probabilidade de você se deparar com uma cobrança de questão com o uso de letras não é tão grande assim, eu reservei a ortografia para tratar aqui de algumas questões sobre homônimos e parônimos, que têm a ver com ortografia, com escrita, e de algumas dúvidas ortográficas de expressões ou palavras. Tá? Porque aí nós conseguimos fazer uma aulinha tranquila dentro daquela divisão de 2 blocos. Tá? Então, só para lembrar, eu não vou tratar aqui do uso das letras. Isso é bem fácil de consultar nos manuais, tem na internet. Tá? Aqui eu vou tratar de uma outra esfera que causa, às vezes, sem querer, um distúrbio, as pessoas às vezes se perdem. Então eu preciso dar dicas e orientações. Por isso que eu selecionei algumas coisinhas aqui que cabem no nosso pacotinho. Combinado? Tudo bem? Então vamos ao assunto, né? Ortografia dentro das notações de dúvidas de escrita e homonímia e paronímia. O que é isso e como proceder? Então vamos lá. Eu escolhi aqui nesse quadrante, né? Não é um quadrante, nem sei como é que se escreve, se fala, né? Porque não tem 4, tem só 3. Quadrante deve ser triante. Alguns confrontos aqui. 2 duplas e um trio. Essas duplas e esse trio geram problema. Geram problema tanto na língua falada quanto na língua escrita. Língua escrita, numa redação, numa prova de um concurso, na língua falada, na expressão do dia a dia. As pessoas trocam muito isso daqui, na escrita esse por esse, já que os dois são pronunciados da mesma maneira. E aí, como é que fica a história? Temos que saber exatamente o que acontece com um e com o outro. Todos eles estão no seu material, mas vamos ver aqui com uma diagramação diferente como funciona. Então vamos lá. Primeira duplinha, a do verbo haver versus esse a sozinho, preposição. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, já que os dois são pronunciados da mesma maneira, né? Então vamos lá. Nessa oposição, vamos fazer o seguinte desenho. Aí no seu material está por extenso, aqui estou no desenho. O a do verbo haver, nós vamos nessa oposição usar para a ideia de tempo passado. Você vai falar para mim, mas professor, existe o verbo haver com a ideia de existência. Beleza. Isso daí não é problema para essa nossa matéria. Essa ideia de existência vai ser alvo lá de uma aula de concordância, bem mais lá para frente. Tá? Agora não. Então vamos aqui. Nessa oposição. A do verbo haver quando eu me referir a um tempo passado. Logo eu preciso de uma frase para verificar. Se eu falar assim, nossa aula começou há 10 minutos. Se começou é tempo passado, então esse a de há 10 minutos tem que ser esse daqui. Não pode ser esse. E geralmente
as pessoas confundem isso em escrita. E em questões também aparecem as ocorrências trocadas. Se o a do verbo haver é tempo passado, o a preposição vai ser o oposto. Vai ser o tempo futuro. Então, ó, tem um confronto aqui. Se a ideia for de tempo futuro, a preposição. Se a ideia for de tempo passado, a do verbo haver. Tem que ver na situação. Por exemplo, a aula terminará daqui, ó, terminará daqui a 10 minutos. Então, como é que fica? Esse daqui. Mas além desse confronto de tempo, o a preposição também pode ser usado para exprimir ideia de distância, de posição. E aí, não interessa para mim se essa distância é para lá, para trás, para frente. Qual é, no ângulo de 360 graus, qual é o direcionamento geográfico que eu quero estabelecer. Então, se eu falar assim, a rodoviária fica a 2 quilômetros daqui. Fica a 2 quilômetros, porque 2 quilômetros é distância. Não interessa se são 2 quilômetros para lá, 2 para lá, para lá, para lá. Eu estou falando de espaço geográfico. É esse daqui. Porque quando eu falo de tempo, aí sim eu tenho uma diferença entre tempo para trás e tempo para frente. Tá? Então essa aqui é uma oposição importante que a gente tem que tratar. Tá bem simplesinho aí. Como é que ocorre isso? Às vezes numa escrita, as pessoas confundem. Trocam um pelo outro porque acreditam que esse a é só com ideia de existência. Nem sempre. O verbo haver, ele tem umas peculiaridades interessantes. Tá? Segunda dupla. Mal com L e mal com U. Muita gente sabe lá da escola que mal com L é oposto de bem, né? Vai lá, vamos botar aqui. Mal com L é o oposto de bem, enquanto mal com U é o oposto de bom. Então vamos aqui só para uma brincadeirinha, só para fechar. O mal com L é o oposto de bem. E aí pode ser um advérbio, pode ser um substantivo, matéria da aula 6, tá? Que a gente vai tratar mais para lá. Mas se eu falar, eu estou bem, eu estou mal, tá? Ele cozinha bem, ele cozinha mal, tá? Então quando é que, né, sempre que eu puder usar o bem, é esse mal com L. Nem sempre todo mal com L é um oposto de bem, mas sempre que puder, tá aí. Aí você fala, professor, o senhor me confundiu. Sabe por que eu confundi? Porque existem outros usos do mal com L, além dessa oposição óbvia aqui. Existe. Então, uma coisa que, por exemplo, nós usamos e não está aqui, é a seguinte ocorrência, ó. O mal com L sendo sinônimo dessa expressão, assim que. Então, se eu falar, mal cheguei ao curso, começou a chover. Assim que eu cheguei ao curso, começou a chover. Então esse mal com a ideia de assim que, ele é um advérbio de tempo. Não pode ser um substantivo. Se eu falar o bem ganha o mal. Não. O bem, esse o, substantivando. O mal, o substantivo. Aqui não. Tá? Então existe isso. Existe um terceiro que não cai em prova. Que é o mal equivalente a simplesmente apenas, tá? Mas eu nem botei no exemplário porque não é assunto muito de confusão. Então, a confusão que pode ocorrer, por exemplo, numa prova mais elaborada, é essa daqui, tá? Foi? Então, ó, mal com L pode ser o oposto de bem ou advérbio de tempo, equivalente a assim que. E tem esse mal com U que é o oposto de bom. Então, vamos lá. Para vias de uso e de não errar, se você, né, que é o operacional, assim, prático, como é que a gente pode brincar por uma eliminação prática? Se você não pode usar a palavra bom no contexto, vai sempre ser o mal com L. Então, por exemplo, você fala, estou passando mal. Aí você troca. Dá para falar estou passando bom? Não. Então, se eu não posso falar estou passando bom, é o mal com L. Porque se você conseguir botar o bom e fizer sentido, é o mal com U.
adjetivo. Tá? Então, por uma operação meio prática de corte. Geralmente, nós vemos essa oposição aqui, ó, da setinha. E quando está um pouquinho maldosa a questão, pode puxar essa para baixo. Tá? Mas isso é importante, porque não é só isso. Daí a seta para baixo, tá? E vamos ao trio. Onde, aonde, donde. Muita gente até pergunta, fica espantado com esse donde. Perguntava, professor, existe donde? Eu não conheço. Existe donde, né? Quem mora no norte, no nordeste, conhece. É muito frequente essa forma no nordeste. Então, esse donde é a mesma coisa que de onde. No sudeste, sul, né, fala-se o quê? De onde você vem? Lá no Nordeste é mais comum falar de onde você vem. As duas estão corretas, não existe uma mais certa do que a outra. As duas existem, tá? Então o problema maior não é esse. O problema do povo está aqui. A diferença entre o onde e o aonde. Então a gente tem que combinar uma coisa. E vamos à explicação. Primeiro, o onde você só vai usar para a ideia de posição. É fixo, localização fixa. Se eu falar assim, onde está o controle remoto? O controle está, é posição, posicionamento. Então eu tenho que falar onde está o controle. Invertendo, o controle está onde? Eu não posso falar aonde está o controle. O controle está aonde? Não, é o controle está onde? Onde está o controle? Então é posicionamento. Ele está ali, parado, está ali. Tá? Onde você está? Ah, eu estou em casa. Posicionamento, localização. Aquele pin de localização da pessoa. Por quê? Se eu me referir a um deslocamento, ao movimento, tem que ser o aonde. Porque aí há movimentação. E haverá um verbo na frase que vai mostrar a você a ideia de deslocamento. Geralmente é o verbo ir ou o verbo chegar. Então eu digo, aonde você vai? Ó, quem vai, né, se desloca, vai a algum lugar. Aonde você quer chegar? Quem chega, chega a algum lugar. Então esses verbos que dão essa ideia de deslocamento, de movimento, servem como cola para o uso dessa palavra. Então eu tenho que falar, eu não posso falar onde você foi. Não, foi é pretérito, né? Do verbo ir. Então, aonde você foi? Você foi aonde? Tá? Isso no dia a dia é clássico de erro. Por isso eu estou chamando a atenção para essa duplinha. Muito mais do que esse daqui. Só para completar, volta para cá. Esse último é a ideia de origem. De onde é a mesma coisa que de onde. Tudo bem? Tá claro isso daí? Então, veja como são palavras que geram um pouco de dúvidas ortográficas. Né? Às vezes palavras, e agora a gente vai ver algumas expressões. Tá? Eu selecionei 3 duplinhas de expressões. Existem vários casos, tá? Muitos casos, mas não dá, senão eu fico aqui amanhã, tarde, à noite, o dia inteiro falando. A ideia não é essa, é dar uma orientação a você nos principais que geram problemas de leitura, prova de múltipla escolha e redação. Não sei, vai que um dia você precisa fazer ou, né, uma prova com redação, então isso tem que estar muito bem claro para não perder pontos preciosos. Vamos lá. E aqui eu botei outras 3. Deixa eu ver se eu ficando aqui não fica tão antipático. Aqui eu acho que tá legal. Primeira dupla, ao encontro de e de encontro a. Está tudo no seu material. Então vamos lá, ó. Primeira, ao encontro de. Ao encontro você vai se unir, né? É uma comunhão. Então eu digo, o advogado foi ao encontro do cliente. Ou seja, eles foram se encontrar, né? Para uma audiência, enfim, para uma consulta. Então o juiz, cismei com o juiz, falei tanto do juiz na aula de acentuação gráfica. Então o advogado foi ao encontro do cliente, tá? Então eles foram se encontrar, né? União. Agora se eu falar
O carro foi de encontro à mureta. O que você entende? Se o carro foi de encontro à mureta, ele foi o quê? Se chocar. Né? Ele foi se chocar? Não, ele se chocou, desculpa. Então, de encontro a é choque, é ideia chocante, é contrária, tá? Que não como é que eu vou faltou a palavra? Não se combina. Tá? Então você fala assim, olha, minhas ideias vão de encontro às suas, ou seja, a minha ideia e as suas ideias não se batem, né? Elas não se juntam, elas se conflitam toda hora. Então, de encontro a, da ideia de conflito, ao encontro de, da ideia de união. Tá? Já ouvi muita gente falando, trocando uma pela outra nos contextos. Então isso não pode. Segunda, acerca, né? E outro cerca de. Então, cerca de significa aproximadamente, numa expressão. Não vai cair a cerca do arame farpado da fazenda, tá? Então, cerca de significa aproximadamente. Tá? Então, tenho cerca de 20 processos para análise. Tenho aproximadamente 20 processos para análise. Enquanto o acerca junto significa a respeito, sobre. Então, nossa aula de hoje é acerca de ortografia, ou seja, versa sobre, é a respeito de ortografia. Então, tem exemplinho de tudo isso que está aqui, mas é só para você perceber que muitas vezes a banca, sabe o que pode fazer? E eu acho que isso aparece no seu exercício. Botar o A do verbo haver antes desse daqui, ó. A de existência, cerca de, ou seja, existe aproximadamente, né, ou existem aproximadamente, aí vai botar o verbo haver. E é isso que você tem que perceber. Se esse A é do verbo haver, ou se esse A é o A da palavra acerca que é junto. É o contexto que vai definir a situação e tem que ficar de olho se não erra, tá? Eu acho que no seu exercício eu botei, se não me falha a memória, tá? E a última duplinha, em vez de e ao invés de. Essa daí é clássica. O povo na rua fala, tu que é inverdi? Inverdi. Ah, que você quer lá inverdi. Inverdi. Não existe esse invés de. Vamos falar em vez de e ao invés de. Em vez de é no lugar. Então, é uma troca simples. Né? Vestir a camisa preta em vez da azul. Ou seja, no lugar, só troquei a preta pela azul. É uma troca simples. Substituição no lugar de. Só uma troca. Troquei em vez de. Agora, se houver a ideia de inversão, de oposto, do contrário, é ao invés. É como se fosse, né, o inverso. Então, o que a gente pode pensar? Invés, você lembra de inverso, né? É o oposto. Então, é claro que eu não posso dizer vestir a camisa preta ao invés da azul, porque preto não é o oposto de azul. Não faz sentido. Então, tem que, para usar essa daqui, haver um contexto em que você tenha ideias inversas, opostas, tá? Então eu posso falar, apertei o botão e o equipamento desligou ao invés de ligar. Então ligar e desligar são opostos. Aí eu tenho que usar o ao invés, porque são ideias opostas. Se eu usasse o em vez, a ideia estaria errada. Tudo certo? Muito bem? Então, esses são os tipos, os exemplos que eu escolhi para o nosso material para comentar. Existem dezenas e dezenas, várias outras dúvidas pelo Brasil, mais simples, mais complexas. Eu escolhi essas daqui para comentar, tá? E já já vamos para o bloco 2 para falar de homônimos e parônimos. O que isso tem de tão perturbador assim? Até já!